Pessoal, chegamos à nossa sexta aula de meteorologia, onde nós vamos falar de nevoeiro e processo adiabático. Tá, nevoeiro nós já sabemos o que é, um hidrometeoro em suspensão. Eu já até disse que a gente teria uma aula. Processo adiabático é de comer? Vamos ver já já. Índice. Nevoeiro, processo adiabático, só isso, tá? Primeira etapa vamos ver nevoeiro, segunda etapa vamos ver processo adiabático e já era, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, nevoeiro. O que é nevoeiro? Bom, o nevoeiro é a famosa neblina, né? Popularmente a gente chama de neblina, mas o nome técnico é nevoeiro, tá certo? Nada mais é do que uma nuvem a menos do que 30 metros. Na aula passada a gente disse que as nuvens começam a partir de 30 metros. Por quê? Porque se a nuvem estiver abaixo de 30 metros, a gente vai chamar isso de nevoeiro, tá certo? Nevoeiro restringe demais, mas demais, a visibilidade. Ela fica menor do que 1000 metros, menor que 900. 900 metros, 800 metros, 750 metros. É assim que ele restringe a visibilidade. É o hidrometeoro em suspensão que mais restringe a visibilidade, tá certo? Para dizer exatamente o que é isso, coloquei essa fotinha aqui da Golden Gate em São Francisco, né? Local bonito, né? Mas é muito comum ter nevoeiro, né? Até aquela música lá, né? Que eu deixei meu coração em São Francisco, fala, né, que o The Morning Fog, ou seja, o nevoeiro matinal, né? Porque lá é muito comum ter esse nevoeiro de manhã aqui sobre a Golden Gate, né? E tá vendo como restringe a visibilidade mesmo? Aqui tá tranquilo, aqui a gente tem a visibilidade normal, mas olha aqui na região do nevoeiro em si, acabou a visibilidade, né? Restringe muito a visibilidade. As condições para que isso aqui se forme é uma umidade relativa muito alta. Nessa região de São Francisco tem uma alta umidade relativa em função ali da Baía de São Francisco, né? E a umidade relativa tem que estar ali entre 97% e 100%. Ou seja, o ar tem que estar quase saturado para ter nevoeiro, tudo bem? E é importante que tenha vento fraco. Por quê? Se tiver vento forte, dissipa isso aqui. Imagina um vento forte batendo aqui na ponte, vai levar o nevoeiro embora. Então o nevoeiro não consegue se manter coeso se tiver vento forte. Então precisa ter vento fraco e também precisa ter uma alta umidade relativa. Tá ok? Tranquilo? Já falei da visibilidade, repito, menos do que 1000 metros é a restrição. A sigla é FG. FG que vem de fog, do inglês, que é nevoeiro. Bom, os tipos de nevoeiro, tá, gente? Os tipos de nevoeiro, a gente tem os de massa de ar, que são os de radiação. É uma massa de ar fria, né? Que condensa o vapor da água e aí, né? Porque o nevoeiro nada mais é do que isso. Vamos só voltar essa fotinha aqui para eu explicar. Tinha vapor da água aqui e alguma coisa fria, que pode ser a própria ponte, pode ser uma radiação, pode ser a massa de ar, pode ser a radiação da Baía de Guanabara, Baía de São Francisco que está aqui embaixo, qualquer coisa assim. Resfria esse ar e aí ele sai do estado gasoso e vem para o estado líquido. Ele condensa, gasoso para o líquido, condensação, tá certo? Então a formação de nevoeiro nada mais é do que o vapor da água que está presente aqui embaixo, a menos de 30 metros de altura, condensado, beleza? O nevoeiro de massa de ar e radiação nada mais é do que isso. Uma massa de ar fria radia a sua ausência de temperatura, né? Radia aquela temperatura que vai, digamos assim, condensar aquele vapor da água presente e vai formar o nevoeiro, tudo bem? Não cai muito na banca da ANAC de massa de ar. Então nós vamos falar de advecção. Já advecção são esses aqui, ó, nevoeiro vapor, nevoeiro marítimo, nevoeiro de brisa, nevoeiro orográfico, nevoeiro glacial e nevoeiro frontal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos falar de cada um deles. Bom, o nevoeiro vapor é o seguinte. Eu tenho uma superfície líquida que evapora. O sol está batendo nela e aí está evaporando. E aí eu tenho um ar frio que vem aqui e bate. Quando esse ar frio bate nesse vapor da água, ele resfria. Quando você resfria o vapor da água, o que acontece? Condensa. E aí forma o nevoeiro vapor, tá certo? Pode ser aquele nevoeiro que acontece lá na Baía de São Francisco, né? O vapor da Baía sobe, o vento frio bate e condensa, beleza? Então, o nevoeiro vapor nada mais é do que isso, uma superfície líquida evaporando, vem um ar frio, bate
e condensa aquele vapor. Pessoal, então vamos falar de processo adiabático, tá certo? O que é o processo adiabático? Transformações adiabáticas, blá, blá, vamos lá. Gente, processo adiabático em termodinâmica é um processo que não troca calor com o meio. Ele troca calor ali dentro dele, mas não com o meio, tá certo? Quando a gente estuda termodinâmica, a gente estuda 3 leis da termodinâmica. Lei 0, lei 1, lei 2, né? E aí a gente vê que o processo adiabático, ele não troca calor com o meio, ele não busca equilíbrio com o meio, né? Diferente do que a lei 0 diz. Então é isso aqui que é um processo adiabático, beleza? É isso aí, nada além disso. O processo adiabático é um processo presente na atmosfera para a formação de nuvens cumuliformes, tá? Formação de nuvens cumuliformes acontecem por meio de um processo adiabático. Uma parcela de ar que vai se transformar em nuvem, ela passa por um processo que não troca calor com o meio, beleza? Então é assim que acontece a formação de nuvem cúmulos. Nuvens cúmulos são formadas por processo adiabático e é uma parcela de ar aqui no solo que vai subindo, que não troca calor com o meio. Beleza? A gente tem que entender isso na prática. Eu já vou pegar minhas canetas, você já pega seu lápis e papel aí, que nós vamos fazer exercício nessa aula. Transformações adiabáticas. A gente tem a razão adiabática seca. Razão adiabática seca é o seguinte: enquanto o ar está seco, né, ou está menos do que saturado, né, está até 99% de umidade relativa, a parcela de ar vai perdendo 1 grau Celsius para cada 100 metros. A razão adiabática úmida, ou seja, quando o ar saturou, faz com que a parcela de ar vá perdendo 0,6 graus para cada 100 metros. E a temperatura do ponto de orvalho vai decrescendo 2 graus para cada 100 metros. Então, vamos fazer já um exercício para que a gente possa verificar isso aí. Olha só. Eu tenho uma parcela de ar aqui no solo, e essa parcela de ar, ela está a uma temperatura de 28 graus e o ponto de orvalho 16 graus, ou seja, não está muito úmida, né? Está relativamente seca até. Essa parcela de ar decide, fala assim, olha para todas as moléculas e fala, vamos nos transformar em uma nuvem? Vamos. E aí ocorre um processo adiabático, tá bom? O que acontece? Ela vai subindo. Essa parcela vai subir. Ela vai subir sem trocar calor com o meio externo. E como que acontece isso? Ela vai subindo e vai perdendo pela razão adiabática seca, porque aqui ela ainda não está saturada, né? Olha só, está muito longe de estar saturada. Estaria saturada se tivesse 16 com 16. E o que acontece? À medida que ela vai subindo, ela vai perdendo 1 grau Celsius de temperatura para cada 100 metros, porque está seca, e o ponto de orvalho vai perdendo 0,2 para cada 100 metros. Então, quando ela subir aqui 100 metros, por exemplo,